Saudação a todos! Bem-vindos a mais uma aula de literatura, segunda geração modernista, período de 1930 a 1945. A gente vai continuar falando de poesia. Hoje a gente vai trazer características mais marcantes, para os autores que fazem parte desse período. Mas antes da gente iniciar essa parte de caracterização, vamos falar um pouco do contexto histórico e das características. Vamos fazer esse relembrar. Com relação ao contexto histórico, pegando assim a Europa, a gente tem o nazifascismo e mais adiante segue-se com a Segunda Guerra Mundial. Em termos de Brasil, a gente tem o governo de Getúlio Vargas, que começa em 1930 e vai terminar em 1945, quando a nível de Europa a gente está tendo o final da Segunda Guerra. As características desse período, como vocês bem relembram, elas vêm com um caráter mais político, porque é uma fase de consolidação, dessa afirmação dos valores modernos, um maior questionamento da realidade, o nacionalismo, que é uma característica desse nosso modernismo, dessa inovação estético-literária, os temas universais, o regionalismo, trazendo sempre para dentro a realidade social, cultural e econômica, uma valorização da cultura brasileira, a influência da psicanálise de Sigmund Freud, uma temática voltada para o cotidiano e a linguagem coloquial que dá acesso a todas as classes sociais. Com relação à forma, a gente tem o uso dos versos livres e dos versos brancos. Agora, a gente passa a falar de características peculiares de cada um dos representantes dessa geração, com relação à poesia, tá certo, pessoal? Começamos por Carlos Drummond de Andrade. Nas obras dele, o indivíduo é o tema central, certo? O eu lírico da poesia de Drummond, ele vem trazer as angústias humanas e os sentimentos. O fazer poético de Drummond, ele traz uma certa reflexão. Ele tem uma liberdade linguística, utiliza a linguagem coloquial, com relação à forma o verso livre, às vezes uma metrificação pessoal, característica do próprio Drummond, e uma temática voltada mais para o dia a dia. Em segundo ponto, aqui nós temos a Cecília. Com relação a Cecília, ela tem uma poesia, uma linguagem sensorial, intuitiva e feminina, ela faz a utilização de versos plenos, num jogo hábil de sons que conduz à musicalidade, e aí a gente pode evidenciar, como os poemas Motivo e Canteiros, que foram musicalizados por Raimundo Fagner. Ela traz uma recordação, que vai mudar a realidade através dos elementos sensoriais, então, através dos sentidos. E a marca na poesia dela é essa consciência da transitoriedade das coisas. Então, uma das maiores representantes, femininas da segunda geração poesia é a Cecília, e ela traz, esses pontos peculiares. Em seguida, a gente vem falar, dos traços que marcam a poesia do Mário Quintana, que é a linguagem coloquial. Vocês estão vendo que segue essa mesma cadência. Linguagem coloquial na característica geral, e cada um dos poetas também estão trazendo essa mesma marca. O Mário Quintana, ele faz uma analogia com questões do dia a dia da população, Então ele trabalha através de analogia. Há um trabalho com os assuntos do cotidiano, uma simplicidade na linguagem. Essa linguagem dele vai ser acessível a todas as classes sociais. Ele tem uma séria rejeição à linguagem rebuscada, às palavras difíceis, e ele gosta de fazer um jogo de palavras constantes, tá certo? Então essas são as características do Mário Quintana. O Manuel Bandeira, que a gente conhece, e já ouve falar desde a Semana de Arte Moderna com o poema Os Sapos, ele gosta de trabalhar, com relação à forma, o verso livre, uma língua mais coloquial, uma irreverência e uma liberdade criadora. Os temas que Manuel Bandeira gosta de abordar em suas poesias, são o cotidiano e a melancolia. Ele vem trazer para dentro da poesia a presença dessa tristeza, tá certo? Agora a gente vai falar de mais dois, que também se destacam dentro desse período, que é o Murilo Mendes e o Jorge de Lima. A gente começa por Murilo Mendes. Ele faz um questionamento sobre o sentido da existência e do porquê estar no mundo. Então ele vem trazer isso, esse ponto reflexivo. Ele tenta resgatar uma crença, no ser humano, mas ao mesmo tempo
ele vê essa questão do pessimismo, né? Então ele tem esse ponto que vai criar essa divergência. A poesia dele, ela tem como foco o contexto sociopolítico, né? E ele sempre está tentando, né, aí buscar explicações para os acontecimentos contemporâneos, sempre buscar os porquês, né, que as coisas acontecem. Ele tem uma liberdade de uso de todo o recurso formal, né? Nas poesias dele, há versos livres, há versos brancos, né? Há versos regulares. Então, a poesia de Murilo Mendes, ela é bem, assim, eclética. A poesia de Jorge de Lima, né? A gente destaca mais algo voltado para o cristianismo, né? Algo mais voltado para elementos religiosos, né? Em destaque o catolicismo. O Jorge de Lima, ele é influenciado, né, pelo surrealismo. E a gente lembra que as vanguardas, elas influenciaram sim a questão da Semana de Arte Moderna e continuaram influenciando os movimentos modernistas, que nem nós vimos na primeira geração. Ele traz também temas sociais, misticismo, a imagem ligada aos sonhos, e aí a gente correlaciona diretamente com o surrealismo, né, que é a vanguarda que vem trazer sim essa questão do onírico. Há em Jorge de Lima uma maturidade das ideias, uma linguagem coloquial, olha aí minha gente, mais uma vez. Ele também, em suas obras, traz a figura, né, temática do negro, né, no tocante às questões sociais dentro da composição poética. Há também, né, em sua obra, uma referência a imagens de recordações da infância. Então, Jorge de Lima, ele tem estes presentes traços. E agora, para fechar, os autores pertencentes a essa época, a gente tem o Vinícius de Moraes, que tem, né, umas linguagem que, ao ponto, ela é direta e ardente, né? Ele faz uso de palavras realistas e, ao mesmo tempo, líricas para descrever a confidência, a ternura física e a plenitude dos sentidos, né? Vinícius tem esses traços, né? Mas também ele faz, né, críticas a questões sociais, né? Um dos poemas que vem aí a elencar é A Rosa de Hiroshima, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.